E aí, galeras? Bem, a gente vai para a nossa última aula de hoje, seria a aula da Química C. Veremos a primeira aula da apostila 3 da Química C, que é referente a outras duas novas funções. A gente está vendo toda semana funções novas. Vocês estão acompanhando a aula normalmente, a gente viu, né? Nas primeiras aulas, hidrocarbonetos. Depois a gente viu uma aula de haletos orgânicos e compostos de Grignard. Na semana passada a gente viu álcool, enol e fenol. E nessa aula a gente vai ver duas novas funções. Uma delas é extremamente importante, as duas são importantes, mas uma delas vai ser muitíssimo usada para frente, tá? Então a gente vai precisar dela várias e várias vezes. Essa aula tem bastante detalhe de uso dessa função especial e, bem, vocês vão acabar percebendo com o passar do tempo que eu vou acabar voltando nessa aula várias vezes, porque assim como a aula passada tinha álcool, e álcool é uma função muito importante, nessa aula tem a função ácido carboxílico, que também é uma função muito importante. Então, toda a aula de química orgânica agora está tendo informações cruciais para questões de prova que normalmente caem. Tá? Bem, então a gente vai começar dessas duas funções. Uma delas se chama éter, E-T-E-R, éter, e a outra se chama ácido carboxílico. A gente vai começar por éter, a dar uma estudada, né, no aspecto geral. Aí a gente vai dar uma estudada no aspecto geral da função ácido carboxílico. Depois a gente vai para a folha e ver a nomenclatura delas. Tá? Esse é o plano. Então vamos começar com éter. A função éter, ela é uma função que tem oxigênio, é uma função oxigenada. Tá? Assim que a gente fala quando existe oxigênio na função. Então a função éter é uma função oxigenada. Ela tem esta cara aqui. Tá? Aqui eu coloquei 4 exemplos de éter. Qual a similaridade desses 4 exemplos? O que é o padrão? Qual que é a cara da função éter? Esse aqui é um bom exemplo, um exemplo bem simples. Na verdade, esse é o éter mais simples que existe. Um oxigênio no meio, uma cadeia carbônica para um lado, uma cadeia carbônica para o outro lado. É isso que a gente tem num éter. Olha, um oxigênio no meio, uma cadeia carbônica para um lado, outra cadeia carbônica para o outro lado. Um oxigênio no meio, uma cadeia carbônica para um lado, outra cadeia carbônica para o outro lado. Um oxigênio no meio, carbonos para um lado, carbonos para o outro lado. Então, sempre quando houver um oxigênio ligado com ligações simples entre dois carbonos, a gente tem éter. Éter é isso. O éter vai ser sempre essa relação de um oxigênio no meio, uma ligação simples com carbono de um lado, uma ligação simples com carbono do outro. Então, é um oxigênio ligado a um carbono de cada lado. Isso vai sinalizar éter. Ok? Se esses carbonos forem carbonos comuns, né? Carbono de cadeia normal, assim e tal, sem oxigênios ao redor, nitrogênios, é isso. Então, oxigênio entre dois carbonos comuns, né? Carbonos assim, de cadeia carbônica sem nitrogênio, sem oxigênio ao redor, se for simplesmente um oxigênio com carbonos, um oxigênio com carbonos, um oxigênio com carbonos, um oxigênio com carbonos em volta, função éter. Essa é a cara dela, éter, certo? Aí existe, só uma coisa. Antes da gente prosseguir, tem horas que a cadeia de um lado é igual à da outra, tá vendo? Aqui é igual, esse é igual a esse é igual a esse. Quando a gente tem cadeias iguais dos dois lados, a gente fala que é um éter simétrico, pois há uma simetria, tá? Se colocar tipo um espelho, esse lado é igual a esse, simétrico. Então existem éteres que são simétricos, existem éteres como esse, que a cadeia de um lado é diferente da cadeia do outro. Então são éteres assimétricos, certo? Então, éter simétrico é aquele que tem dois ligantes iguais ao oxigênio, né? Ligados ao oxigênio. E quando os ligantes, né, as cadeias carbônicas forem diferentes, a gente tem éter assimétrico. Bom, para a gente poder entender o nome daqui a pouco, eu vou te apresentar a um tipo de radical orgânico. Lembra desses radicais? Isso aqui é revisão, tá? Esses radicais que a gente viu numas aulas anteriores, que a gente está utilizando até hoje, né, o raciocínio, mas são radicais orgânicos. Metil, olha lá, com a valência livre aqui, ó, metil, etil, fenil, aí, N-propil, isopropil, butil, sec-butil, terc-butil, isobutil, vários, né? Alil, entre outros. A gente tem radicais orgânicos, aí de modo geral. E aí existe um novo tipo de radical que a gente vai ter que dar uma olhada nele, que é um radical que faz todo sentido dentro dessa lógica do éter. É um radical que vai ser utilizado para dar o nome oficial do éter. Então é bom vocês entenderem o que é esse radical, qual a diferença desse tipo de radical aqui para o radical comum que a gente está acostumado, né? Esses radicais, por exemplo, aqui, radicais alquila, né, que são radicais cujo carbono da valência livre é um carbono saturado, normal, não tem dupla, tripla, nada. Ou um carbono aromático, esse que é um radical do tipo aril, né, cujo a valência livre, o carbono com o elétron desemparelhado, está num carbono
aromático, a gente tem então um radical do tipo aril, aqui dois radicais do tipo alquil, e esse radical aqui em especial, o que ele tem de mais? Esse é um radical que a gente chama radical do tipo alcoxy. Esse alc vem de alcano, como se fosse um alcano lá dos hidrocarbonetos, tá? Com ligações simples, etc. Aqui a gente tem oxi, de oxigênio. Então é um radical que tem uma cadeia carbônica e no final um oxigênio. E é o oxigênio que vai ter o elétron desemparelhado. É o oxigênio que vai ter a valência livre. Então veja os exemplos que eu coloquei. Aqui é uma cadeia carbônica com oxigênio na ponta e o oxigênio querendo ligar a alguma coisa, né? O oxigênio tem a valência livre do radical. Aqui embaixo, ó, uma cadeia carbônica e o oxigênio tem a valência livre do radical. Aqui uma cadeia carbônica e o oxigênio tem a valência livre do radical. Esses radicais do tipo alcoxy, eles recebem um nome parecido com os radicais metil, etil, propil, butil, pentil, fenil que a gente tinha. Só a gente vai tirar esse "il" do final e colocar um oxi. Por quê? Porque é o oxigênio que vai estar com a valência livre nesses casos. Antes nem tinha oxigênio aqui. Então esse oxigênio com a valência livre faz ele virar um radical que a gente chama radical alcoxy, né? Classificado como radical alcoxy. E ele recebe o finalzinho oxi no nome. Então, em vez de ser metil, esse cara aqui, que é tipo um metil, só que com um oxigênio na ponta, vai ser chamado de metóxi. Entendeu? Metil, tira o "i" e coloca oxi, de oxigênio. Esse cara é o radical metóxi. Esse aqui, em vez de etil, ó, aqui era o etil. Tirou e colocou um oxigênio, né? Até aqui era etil. Etil com oxigênio a gente chama de etóxi. Por quê? Porque tem um oxigênio na ponta. Esse radical seria o radical, ó, vou tapar aqui, seria o radical fenil, né? Ó, fenil. Porém, o fenil com oxigênio na ponta a gente chama de fenóxi. Então, entender que existem esses tipos de radical, né? Esse tipo de radicais, que é o radical em que tem uma cadeia carbônica e tem oxigênio na ponta. E o oxigênio da ponta é o cara que está com a valência livre. Isso vai ajudar bastante quando a gente for ver nome de éter, ok? Mas, por enquanto, tem essa ideia geral do que é um éter. O éter é o cara com o oxigênio ligado a carbonos ao redor, beleza? Ligado com uma ligação simples num carbono de um lado, com uma ligação simples num carbono do outro. Isso é um éter, ok? E lembre que eu vou voltar daqui a pouco nesse raciocínio do alcoxy, porque ele vai fazer sentido na hora de nomear esses éteres aqui, beleza? Agora, que a gente já conversou um pouco sobre éter, eu vou apresentá-los a outra função, que é aquela que eu disse que é bem especial, que é o ácido carboxílico. Depois disso, vão para a folhinha para ver nome. Tá? Aqui todas as aulas de função tem essa parte, que é a parte da gente exercitar a identificação e a produção, a reprodução, né, dos nomes oficiais da IUPAC, assim como nomes usuais em alguns casos. Beleza? Então aqui, esta outra função chamada ácido carboxílico. Ácido carboxílico tem esse nome carboxílico. Por quê? Porque ele une dois grupos importantes, interessantes da química. Um deles é chamado radical, ou grupo hidroxila. A hidroxila ela vai aparecer bastante quando a gente viu, lembra da semana passada? A gente viu álcool, enol e fenol, ambos tinham hidroxila. A hidroxila é isso aqui, ó, OH. Aquelas eram funções hidroxiladas, pois tinham a hidroxila. A hidroxila é esse OH, certo? Então, hidroxila é o OH. Aqui, quando você tem um carbono dupla O, C dupla O, e com alguma coisa, não sei o que, mas alguma coisa ligada, veja, o carbono faz 4 ligações, né? Uma dupla ele está fazendo com oxigênio já, então sobram 2 ligaçõezinhas para serem feitas com alguma coisa, não importa o que. Quando você tiver isso aqui, um carbono C dupla O, quando tiver um C dupla O, em algum lugar qualquer da química orgânica, como é que a gente dá um nome? Esse cara aqui, o C dupla O, ele recebe um nome bem importante, chamado carbonila. Tá? Então, recapitulando, o OH é chamado hidroxila. O C dupla O é chamado carbonila. Beleza? Grave bem isso. Hidroxila, carbonila. Esses dois juntos, veja só que criatividade dos químicos. Quando você junta aqui ó, essa ponta com essa, fica C dupla O junto com o OH diretamente, né? O mesmo carbono ligado no dupla O e no OH, a gente fala que a mistura da carbonila, né, a junção da carbonila com a hidroxila gera tadã, isso que a gente chama de carboxila. Olha lá, carbonila com hidroxila. Carboxila. É isso aqui, ó. É C dupla O e o mesmo carbono com OH. Isso é o que a gente chama de carboxila. Radical carboxila. O grupo carboxila. Todos os compostos que tiverem na química orgânica C dupla O, OH, C, ligado com uma dupla O, ligado com OH, sempre quando tiver isso aqui, ó, C dupla O, OH, ou seja,
a carboxila. Sempre quando houver uma carboxila, a gente vai chamar esse cara de ácido carboxílico. Então, o que é um ácido carboxílico? É o cara que tem uma carboxila, olha. C-O-O-H. Um jeito de escrever isso aqui de uma maneira mais simples é C-O-O-H, tudo junto, assim, C-O-O-H. É tipo uma abreviação, tá? Quando aparece numa fórmula C-O-O-H, né, um do lado do outro, C-O-O-H, tipo C-O-O-H, é isso aqui sendo representado de uma maneira mais simples, tá? Então é C-O-O-H, ok? C-O-O-H, C-O-O-H. Isso aqui vai caracterizar, esse grupo carboxila vai caracterizar os ácidos carboxílicos. Todos têm a carboxila, tá? Então, aqui a gente tem dois exemplos de ácidos carboxílicos. Veja, você tem a carboxila, aqui ela está escrita de uma maneira diferente, né? Aqui ela estava retinha, assim, ó, formando o ângulo de 90 graus, mas tanto faz, escrever assim, escrever dessa outra forma aqui, em 120 graus, né? Assim, ó, parece um Y. O mais normal que eu vejo é escrever dessa forma aqui, tá? Mas pode ser escrito dessa maneira, tanto faz, pode ser dupla O para cima, OH para baixo. Se estiver no mesmo carbono, dupla O e OH, tá feito, é um ácido carboxílico, não importa para que lado que eles estejam, desde que estejam no mesmo carbono. Então, escrito assim, dessa maneira, CH3C dupla OH, a gente tem aqui uma carboxila, esse é um ácido carboxílico. Aqui, C dupla OH, a gente tem um ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos são aqueles compostos que têm uma carboxila, né, que tem um grupo carboxila. Aqui eu trouxe 3 exemplos de ácidos carboxílicos para alertá-los de que existe a possibilidade de ter mais de uma carboxila na mesma molécula. Se houver apenas uma carboxila, C-OH, uma vez, a gente tem um ácido monocarboxílico. É uma classificaçãozinha que a gente dá. Se tem uma carboxila só, a gente fala que é um ácido monocarboxílico. Se tem duas, olha, duas carboxilas. Se tem duas carboxilas, a gente fala que esse aqui é um ácido dicarboxílico. E aqui a gente tem um exemplo, ó, lembra que eu falei que pode ser escrito assim, COH? Isso aqui é uma carboxila, só que está escrito para caber, né, no desenho, senão ia ficar muito feio. Aqui a gente tem na mesma molécula, 1, 2, 3. 3 carboxilas. Então, isso aqui é um ácido que a gente chama ácido tricarboxílico. Ah, se tivesse 4, tetracarboxílico. Então, essa é a mesma lógica de monoálcool, diálcool, triálcool, quando tinha 1, 2, 3 hidroxilas. Aqui a gente tem o ácido mono, di e tricarboxílico. Tá? São apenas classificações. Mas, sabendo que é uma carboxila, já te ajuda bastante. Então, agora que a gente já viu éter, né, que é aquele oxigênio entre 2 carbonos, a gente acabou de ver aqui os ácidos carboxílicos, né, que são aqueles caras que têm o dupla O e o OH. A gente vai para nomes. Só antes eu quero alertá-los de algo. Por que é chamado ácido? A gente não estudou ácido ainda na Química E. A gente está na parte de radioatividade ainda. Mas depois de radioatividade, a gente vai começar a estudar funções inorgânicas. Então a gente vai ver ácido, base, sal, óxido, hidreto, peróxido e por aí vai. E aí a gente vai estudar ácidos. Mas o que são ácidos? É um spoiler. O que são ácidos? Ácidos, a princípio, são substâncias cujo gosto é azedo. Então, você pega lá, chupar um limão, a laranja, ou sei lá, aquelas balas kryptonita, né, aquele chiclete kryptonita que é bem azedo, eles têm ácidos. Então, sempre quando uma coisa está azeda, é porque tem um gosto azedo, é porque tem ácido. Todos os ácidos são azedos, tem esse gosto azedo. E além disso, os ácidos acabam liberando o cátion H+, em soluções aquosas. Essa é uma definição bem por cima, tá? A gente vai ter uma aula só para isso. Mas, saiba que ó, esse hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio aqui, esse H aqui, ó, o H da hidroxila dentro da carboxila, né? Na carboxila tem esse OHzinho. Esse H do OH, ele pode ser liberado, ele sai da molécula, assim. Ele é ejetado da molécula, só que ele perde um elétron para a molécula. A molécula fica com o elétron dele e ele vai embora. Ele indo embora, ele é um hidrogênio, né? Fica H+, o cátion, porque se ele perder um elétron, ele fica com a carga positiva. Então, todos os ácidos carboxílicos, eles têm essa possibilidade de ejetar, mandar embora esse H do OH, na forma de H+, é um cátion, né? E aí isso é uma característica dos ácidos. Todos os ácidos têm essa possibilidade de liberação, né? Os ácidos mais comuns que a gente vê, de liberação de H+. Então, saiba, por que é chamado ácido? Porque tem gosto azedo e libera H+, em solução aquosa, a princípio, né? Essa definição mais básica de ácido. A gente vai ter aulas depois, lá para o fim do ano, para entender melhor algumas definições mais modernas do que é um ácido, mas por enquanto vou parar por aqui, certo? Então,
Tem gosto azedo, libera H+, libera o íon H+. Veja, sempre vai ter esse OH, então esse H aqui sempre vai poder ser liberado. Por isso ele é um ácido. E por que carboxílico? Porque tem uma carboxila, certo? Ácido carboxílico. Agora que a gente já estudou teoricamente as funções, essas duas, né? Éter e ácido carboxílico, bora ver como é que dá nome para elas, alguns exemplos, e a gente se familiariza com algumas situações nesses casos, beleza? Vamos lá. Bem, vamos aos nomes então. Vamos primeiro, né, na ordem que a gente viu. A gente viu primeiro éter, depois ácido carboxílico. Vamos ver como é que dá nome para éter, depois a gente vê como é que dá nome para ácido carboxílico. E aí, com o tempo que nos sobrar no final, façamos aí exercícios da apostila da aula. Bem, vamos lá, a nomenclatura oficial da IUPAC para éter, como é que ela funciona? Vocês lembram aqui, ó? Do radical alcoxi, né? Aquele radical que você engloba aqui a cadeia carbônica junto com o oxigênio, radical alcoxi, radical alcoxi, radical alcoxi. Esses radicais alcoxi, eles terminam com o nome oxi, né? Metoxi, etoxi, fenoxi e por aí vai. Como é que vai dar para a IUPAC, né, oficial aqui, mundialmente aceita, essa nomenclatura do éter? A gente vai ter sempre dois lados, certo? Um lado do éter e o outro lado do éter. Um lado do éter e o outro lado. Um lado do éter e o outro lado. No meio ficou o oxigênio, né? Então, a gente vai escolher o menor desses dois lados, o mais simples, o menos complexo, né? Aquele que for mais tranquilo. A gente vai englobar ele junto com o oxigênio e tratá-lo como se fosse um radical alcoxi. Então, veja bem, qual desses dois lados aqui é o mais simples? Esse que tem um carbono ou esse que tem 3 carbonos? Esse é o mais simples. Então, a gente engloba ele junto com o oxigênio e trata como se ele fosse um radical ligado nessa cadeia aqui. Então, como é que fica o nome disso? Olha, essa cadeia, né? Esquece isso por enquanto. Essa cadeia que sobrou, ela tem um nome, certo? Se a gente fosse pegar só essa cadeia aqui, não seria propano? Lembra lá da aula de hidrocarbonetos? Isso aqui seria o propano. Então, beleza. Propano. Agora, quando a gente abre isso aqui, a gente tem um radical ligado no propano. Esse radical tem qual nome? Ele é um radical alcoxi com um carbono só. Então, em vez de ser metil, ele é o metoxi. Então, como é que fica o nome desse cara aqui? Fica metoxi. Tudo junto. Metoxipropano. Por quê? Tem o metoxi, que é esse radical, ligado na cadeia propano. É assim que a gente enxerga a nomenclatura oficial para éter. Como é que fica nesse caso aqui? Ó? Os dois são iguais, né? 2 carbonos, 2 carbonos. É um éter simétrico, então ó, só pega um deles, tanto faz, né? Vai dar a mesma coisa mesmo. Chama isso aqui do quê? Esse radical é o radical etoxi, né? 2 carbonos com oxigênio. Etoxi. E essa cadeia carbônica que sobrou aqui, de 2 carbonos, se fosse só ela, né? Qual seria o nome? Não seria etano? Então fica etoxi-etano. Aqui, qual dos dois lados é o mais simples? Esse de um carbono ou esse de 6 carbonos? Esse de um carbono só. Então a gente engloba ele junto com o oxigênio e dá o nome, né? Isso aqui é metoxi, certo? Metoxi. E o que sobra a gente trata como se fosse um hidrocarboneto normal, né? Um hidrocarboneto comum, né? Que no caso aqui, se tirar essa parte, o que sobra? Não é o benzeno, a cadeia carbônica benzeno, então fica metoxibenzeno. Aqui eu tenho mais exemplos. Nesse caso, como é que fica? Ó, tanto faz os dois lados, pois é uma cadeia simétrica, né? Então eu vou escolher um deles, tanto faz. Aqui. Qual é o nome disso? Seria fenil, né? Mas é fenoxi. Fenoxi. E esse lado que sobrou, a cadeia carbônica, benzeno, certo? Então fica fenoxibenzeno. Nesse caso aqui, eu coloquei um caso muito louco. Esse caso muito louco aqui, como é que funciona? A gente tem que dar uma olhada. Nesse caso aqui, a cadeia mais simples é essa, que tem 4 carbonos. Então, como é que fica isso? Esse cara aqui, você lembra do nome dele? Esse radical, ele não é o terquibutil? Com oxigênio ele fica terquibutoxi. Louco demais, né? Terquibutoxi. É o nome disso que está circulado. O nome dessa cadeia aqui não é o ciclohexeno? Ó. Ciclohexeno. E no ciclohexeno ele vai ter uma dupla, que vai estar em algum lugar, né? Ciclohexeno.
Ah, tem que falar qual que é a numeração da dupla? Não, a gente já deixa implícito que a dupla estará entre os carbonos 1 e 2. Tanto faz onde ela estiver, né? Se estiver aqui, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. Se estiver aqui, carbono 1, carbono 2. Aqui, carbono 1, carbono 2. Então a gente já parte do pressuposto que a dupla no ciclo hexeno vai estar entre os carbonos 1 e 2. Portanto, a gente, porque é um ciclo, né? Ele não tem nem começo nem fim, a gente escolhe onde vai ser o carbono 1. Então a gente sempre vai escolher a dupla entre os carbonos 1 e 2. Então, aqui o carbono 1, aqui o carbono 2. E esse radical está ligado em qual carbono? 3, 4. Está ligado no radical 4. Então, esse terquibutox está ligado no radical 4 dessa cadeia. Então, fica 4 terquibutox. 4 terquibutox e o quê? Qual que é o nome dessa cadeia aqui? Ó? Ciclohexano. Olha que nome louco. 4 terquibutox ciclohexano. Então, bom, o nome não importa se ele for extremamente complexo, como esse caso aqui, ou o nome mais comum, como esses outros que a gente viu, a lógica do nome é sempre a mesma. Mas existe um nome como eles são comercializados. É uma outra lógica de nome, é um outro jeito de nomear, que não é oficial da IUPAC, mas é aceito no Brasil. Por quê? Porque as lojas preferem esse tipo de nome, né? As farmacêuticas, né? A indústria farmacêutica prefere esse nome em relação ao nome oficial da IUPAC. Então, como é que fica essa outra lógica de nome que eu vou colocar em roxo? Cadê minha caneta roxa? Está em algum lugar aqui? Espera aí. Nossa, galera, perdi minha caneta roxa. Vai de outra cor aí, vamos ver. Vai de azul. Então, ou de laranja. Vou colocar de laranja. Vou colocar de alaranjado. Tem uma caneta laranja, ó, que louco. Vamos ver. O nome, como estávamos falando, né, o nome usual, aquele nome que é vendido na farmácia, a lógica dele é uma lógica diferente. A lógica do nome usual vai ser assim. O nome vai começar éter, alguma coisa. Aqui não começa assim, oficialmente não começa assim, né? Começa com o radical alcoxi. Mas o nome usual, né, aceito aí na indústria farmacêutica, nas farmácias, nos medicamentos, começa com éter. Aí você vai falar o radical que está de um lado, você vai falar o radical que está do outro lado. Então, tipo, não junta aqui no radical alcoxi, nem nada disso. O nome usual é diferente. Você pega aqui, ó, éter, o quê? Aí esse cara vai ter um nome, esse cara vai ter um nome, né? Que esse aqui é o radical etil, esse é o radical etil. E desse lado é o radical metil, desse lado é o radical propil. Desse lado é o radical metil, desse lado é o radical fenil. Então vai ter sempre um radical carbônico de um lado e um radical carbônico do outro. Então, esse, por exemplo, aqui, ó, é o éter, que tem o metil de um lado e que tem o propil do outro. Então a gente vai falar assim, em ordem alfabética, quem vem antes, propil ou metil? Caraca, que pegou pra mim. Essa parte do alfabeto sempre foi um problema pra mim. Ó. K, L, M, N, O, P. Não, então M vem antes, né? Metil vem antes, né? É isso? Do P? É, isso mesmo. Então, que momento de confusão, né? Loucura, que demência. Vai ficar éter, quem vem antes? Metil ou propil no alfabeto? O metil. Então vai ficar éter metílico, quer dizer o quê? Ele tem metil, metílico e propílico. Ó que doido, os caras preferem isso na farmácia. Então, éter metílico e propílico, o nome disso aqui. Em vez de metoxipropano, fica éter metílico em ordem alfabética e propílico. Como é que ficaria o nome usual, o nome comercial, farmacêutico desse cara? Éter. De um lado você tem o etil. Do outro lado você também tem etil. Então vai ficar tipo éter etílico, etílico. Não precisa repetir. Quando forem dois iguais, quando for um éter simétrico, você coloca assim. Porque são dois, etílico. Então esse aqui é chamado de etoxetano ou éter, etil, éter dietílico. Tá? É o nome comercial aqui em alaranjado. E embaixo, como é que fica o nome comercial disso? Ó, éter, de um lado você tem metil, do outro lado você tem o fenil. Fenil vem antes no alfabeto. Então fica éter fenílico e metílico. O nome desse cara aqui. Deste. Tá vendo que é simétrico? Então, tipo, são dois radicais fenil, que tem um de cada lado. Então vai ficar éter
difenílico. Esse aqui nem vamos me preocupar, porque quando aparece um negócio desse, os caras já tem um nome, assim, tipo, sei lá, daí chama de um nome tipo ibuprofeno, não é ibuprofeno, né? Mas um exemplo, ele já tem um nome comercial diferente para esse tipo de coisa mais complicada, que enquanto te perguntam, por exemplo, o nome usual, eles vão te perguntar dessas coisas mais simples. Desse aqui, passa longe de prova, assim, de perguntarem uma coisa tão específica quanto essa, o nome usual desse cara. Só segunda fase, então quem tem segunda fase já vai vendo aí, fica o desafio, tentar treinar qual seria o nome desse cara aqui. Éter, então, é isso? Tem o nome oficial, né? Radical alcoxi de um lado, cadeia carbônica do outro, e tem o nome usual, né? O nome comum de aparecer por aí, que não é oficial da IUPAC, mas é aceito no Brasil, né? Extraoficialmente, que é éter, aí o nome do radical alquil de um lado, ou aril, né? E o nome do radical alquil ou aril do outro. Então fica tipo fenil, éter difenílico. Ou, pelo nome oficial, fenoxibenzeno, né? Fenoxibenzeno. Ufa! A nomenclatura do éter é isso. A gente vai fazer exercício ainda ali da apostila para dar uma olhada, tá? Agora a gente vai para a nomenclatura e quiser dar uma pausa, respirar, comer uma bisnaguinha com alguma coisa aí. A gente vai agora para a nomenclatura de ácidos carboxílicos. Como é que dá nome para o ácido carboxílico? Bem, a nomenclatura do ácido carboxílico, ela é tranquila. Ela é tranquila. Vai ser assim, ó, ácido e termina com oico. Então, ácido não sei o que lá, oico. Sempre assim. E esse não sei o que lá que aparece aqui seria o nome da cadeia carbônica se não tivesse esse dupla O e OH. Então, no caso aqui, se fosse um hidrocarboneto, né, correspondente lá de um carbono, não seria o metano? Então, tipo, é só você emendar aqui, ó, ácido, né? Se não tivesse dupla O nem OH, seria o metano. Então, ácido metanoico. Você emenda, ó, ácido metanoico. Você tira o O do metano, fica metano, e em vez do O você coloca oico para finalizar. Então, a finalização do nome de um ácido carboxílico é com oico sempre. Isso quer dizer que vai ser ácido metanoico, porque tem um carbono só. Então, ácido metanoico. Esse aqui, como é que fica? Bom, tem dois carbonos, certo? Os dois carbonos num hidrocarboneto comum, né, tirando aqui o dupla O e o OH, seria o etano. Tira esse O do final, fica etano, e coloca oico. Como é que fica? Vai ficar ácido etanoico. Tá? Então esse é o ácido metanoico, de um carbono só. Com 2 é ácido etanoico. Com 3 como é que fica? Ácido propanoico. Aqui embaixo temos de 4 carbonos, seria ácido butanoico. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ácido pentanoico. Ah, mas e o de 6? Hexanoico. E o de 7? Heptanoico. O de 8? Octanoico. De 9? Nanoico. De 10? Decanoico. E por aí vai, tá? 1 decanoico, dodecanoico. E aí você tem o resto da nomenclatura inteira, só colocar um oico, né, no lugar do O do hidrocarboneto. Bem, esses são os mais comuns, né, os mais simples. Vamos ver outros aqui, como por exemplo, esses que tem, olha, 2 carboxilas, né, são ácidos dicarboxílicos. Como é que fica o nome de ácidos dicarboxílicos? Vai ficar assim. Vai ficar ácido. Aí, ó, se não tivesse essas 2 carboxilas, qual seria o nome da cadeia carbônica? Não seria tipo de um hidrocarboneto, né? O nome correspondente dele como hidrocarboneto. Seria etano. Então, você coloca assim, etano dioico. Por que dioico? Porque tem 2 carboxilas. Então, fica tipo etano dioico, né? Porque oico é para ácido carboxílico normal, aqui para monoácidos, né? Ácidos monocarboxílicos. E quando tem 2, você coloca di antes, né? Dioico, ou seja, 2 carboxilas. Fica aqui, ácido, 2 carbonos, etanodioico.
Como é que fica esse de 3 carbonos? Esse aqui é um CH2, tá? Ficou meio bizarro, mas é um CH2 normalzinho. Então, ó, 3 carbonos fica propano, né? Se fosse o hidrocarboneto correspondente. Só que daí fica propano dioico, ácido propano dioico. Por que dioico? Porque tem 2 carboxilas. Dioico. Aqui a gente tem, ó, 4 carbonos, 2 carboxilas. O hidrocarboneto correspondente aqui, ó, seria o butano, né? Então fica butano dioico. Ácido butano dioico. Ácido butano dioico. Aqui embaixo, que ó, que louco. O tamanho disso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carbonos na cadeia. Qual seria o nome do hidrocarboneto com 16 carbonos na cadeia? Espera aí, calma. Desculpe, galera, meu gato estava querendo pegar minhas canetas. Então, voltando aqui, a gente contou, deu 16 carbonos, né? Então, como é que é a nomenclatura para 16 carbonos no hidrocarboneto? Se fosse um carbono, é metano. 2 carbonos, etano. Aí até o 10 lá, decano. Aí fica 1 decano, dodecano, aí tridecano, tetradecano, por aí vai até o hexadecano. Do hexadecano, a gente tem aqui o ácido hexadecanoico, né, que seria o correspondente lá do nome do hidrocarboneto, né, dele, que seria o hexadecano, só que com uma carboxila aqui, então fica ácido hexadecanoico. Tá, então esse aqui é o nome dele, ácido hexadecanoico. Ácido hexadecanoico. Por que eu coloquei esse cara aqui diferentão? Porque ele é um tipo de ácido especial que a gente vai estudar na bioquímica. É um dos precursores da gordura, tá? Dos glicerídeos. Esse ácido, esse tipo, não só ele, né, mas esse tipo de ácido que é super grandão, assim, de cadeias grandes, longas, ele é chamado comumente de ácido graxo. Graxo. G-R-A-X-O. Graxo. Esses ácidos graxos, eles são óleos e eles acabam, são oleosos, né, eles acabam gerando. Esse aqui, por exemplo, é o óleo de palma, tá? É o óleo de palma. Eles acabam sendo precursores dos glicerídeos importantes, né, gorduras, o óleo de soja, óleos que a gente está mais acostumado. Então, essa cadeia longa aqui de um ácido ele é chamado de ácido graxo, beleza? E uma informação interessante, existe também nomes usuais, tá? Nomes comerciais para ácidos carboxílicos especiais. Este aqui, este lado da folha, ele tem 4 dos poucos nomes usuais importantíssimos que vocês têm que memorizar. Por quê? Porque eles vão ser copiados para outras funções depois. Vocês vão entender quando eu voltar nisso mais para frente nas próximas aulas. Eu vou colocar em laranja aqui de novo, seguindo a lógica do éter lá que a gente utilizou de cores. Esse aqui seria o ácido metanoico, certo? Só que olha que louco o nome usual dele. Agora que o bagulho ficou criativo. Como o ácido metanoico ele é encontrado, é uma substância encontrada na saliva da formiga, né, que dá a coceira do capeta, ele é chamado de ácido fórmico, por uma referência da formiga, como ele é encontrado na formiga, no metabolismo dela, né, enfim, nos fluidos da formiga, ele é chamado de ácido fórmico. Tá? É um nome usual, é um nome que você encontra em garrafinha, quando você compra ele, ácido fórmico, num rótulo, né? Você vai numa loja de química, fórmico. Você encontra lá ácido fórmico. Eu queria, 1 kg de ácido fórmico. Aí você vai ter lá ácido fórmico. Esse cara aqui, por mais que o nome oficial dele seja ácido metanoico, ele é conhecido também como ácido fórmico. É um nome bem importante. E aí, olha que louco. Daqui para frente a gente vai ver que sempre quando tiver um carbono só, a referência vai sempre voltar para esse fórmico aqui. Fórmico acabou ficando na química orgânica uma referência a cadeias que tenham um carbono só. Você vai ver depois que quando a gente for ver aldeído, por exemplo, existe o aldeído fórmico. O que é o aldeído fórmico? O aldeído fórmico é o aldeído de um carbono só. Então, um carbono só acabou sendo associado a esse nome, fórmico, tá? Que veio da formiga do ácido fórmico, né? Então, grave, esse fórmico aqui refere-se a um carbono, tá? Ele vai acabar sendo referenciado a um carbono mais para frente.
Beleza? Então, ácido metanoico é o ácido fórmico. Como é que fica o ácido etanoico? Olha, o ácido etanoico ele é encontrado na oxidação do álcool etílico, na oxidação do etanol. Quando você deixa uma garrafa de vinho aberta, por exemplo, ao ar, né, sem tapar ela por alguns dias, seja uns 3 dias. Uns 3 dias lá com a tampa da garrafa de vinho aberta, ela vai acabar ficando com gosto azedo com o passar do tempo. O vinho acaba azedando. Isso é normal, um processo natural do contato dele com o oxigênio do ar. Ele acaba azedando por quê? Porque o etanol, que é do álcool comum, né, que a gente está utilizando tanto nesta quarentena, nessa pandemia, o etanol ele acaba reagindo com o gás oxigênio, formando isso aqui, ó, ácido etanoico. Então o ácido etanoico, lembra que o ácido é uma coisa azeda? O azedo do vinho, quando o vinho é azedado com uma garrafa aberta, né, exposto ao ar, o que gera o azedo dele é esse cara aqui, ó, ácido etanoico. E como esse é um ácido que está presente em coisas que a gente consome, como por exemplo a oxidação do vinho, ou ainda o vinagre ele é uma solução aquosa disso aqui. Ó. O que tem lá dentro é água e ácido etanoico. Então, como é um ácido carboxílico que está mais ligado ao nosso paladar, ele acabou sendo chamado de ácido, entre aspas, ficaria uma dica de azedo do latim, tá? Azedo, no latim, era chamado de acetum. A palavra acetum refere-se a azedo. Então, esse ácido aqui, etanoico, como ele está mais ligado ao paladar, né, porque ele está presente em coisas que a gente consome, né, no dia a dia, ele acabou sendo chamado de ácido acético. Por que ácido acético? Porque ele é azedo. Pô, professor, mas não é tudo azedo isso aqui? Todos eles são azedos? São, mas é que esse aqui a galera sente mais o gosto, né, porque ele é mais comum. Então, chamaram ele de ácido, tipo, azedo, entre aspas. Fica ácido acético o nome comum dele. Acético. Ácido acético é o que tem dentro do vinagre, com água, né? Ácido acético e água é o vinagre. Então, o ácido acético, é bacana você saber que o acético é o ácido de 2 carbonos. Por quê? Porque, por exemplo, quando a gente for ver aldeído mais pra frente, você vai ver que o aldeído acético é o aldeído de 2 carbonos. Acabou sendo ligado, assim como a palavra fórmico acabou sendo ligada a coisas de um carbono, coisa de 2 carbonos ficou sendo chamado, apelidado de não sei o que acético, né? Tipo, aldeído acético, por exemplo. Então, acético refere-se ao ácido carboxílico de 2 carbonos. O de 3 carbonos, ele acabou sendo chamado, tem um nome comercial de ácido, em vez de propanoico, ele é chamado por aí de ácido propiônico. Nome bizarro, né? Propiônico. O ácido butanoico, ele é chamado por aí de ácido butírico. O ácido pentanoico não tem nenhum nome especial, tá? Tipo, nem o hexanoico e tal. Esses aí não tem nome especial, não. Esses 4 primeiros aqui tem nomes especiais. É bom você lembrar desses 4. Pô, esses dois são óbvios, né? Ó. O propiônico é o quê? É do propanoico. O butírico é o quê? É do butanoico. Agora, esses dois tem que acabar memorizando, tá? O fórmico é o ácido de 1 carbono, o acético é o ácido de 2 carbonos. Beleza? Vamos dar uma olhada em nomes usuais para esses 3 aqui. Eles têm nomes usuais também, tá? Os nomes usuais desses caras aqui, desses ácidos de carboxílicos, é bacana você dar uma olhada, porque em especial esse daqui, ó, ele vai aparecer bastante lá na química inorgânica. Ele acaba sendo um ânion inorgânico. Ele é orgânico, mas ele acaba formando sais. Então é bom a gente dar uma olhada melhor nele, que ele vai aparecer lá na química inorgânica. Este camarada aqui, o ácido etanodioico, ele é conhecido por aí como ácido, isso é bem famosão na química, ácido oxálico. Então, você vai acabar ouvindo essa palavra bastante, ó. Ácido oxálico. Inclusive, a gente quando for ver ácido e tal, vai acabar vendo os ânions dos ácidos, e o ânion desse ácido ele é bem importante, que é o oxalato. Então, o ácido oxálico... Desculpe. Acabei embolando aqui. O ácido oxálico, ele é o ácido que gera o oxalato, que é um ânion que a gente vai acabar vendo com frequência aí na química, tá? Então, ácido etanodioico é chamado comumente de ácido oxálico, beleza? Assim como o ácido propanodioico tem um nome. Não é tão famoso esse nome assim, mas ele é chamado de ácido malônico. Este aqui, que é o ácido butanodioico, ele é conhecido como ácido succínico.
Beleza? Bom, e esse cara aqui, o ácido hexadecanoico, ele tem algum nome especial? Sim, os ácidos graxos, que são esses de cadeia longa, eles geralmente têm nomes associados à sua origem, né, de onde ele é extraído. Como o ácido hexadecanoidioico, ele é extraído da palma, né, é um óleo de palma, ele acaba sendo chamado de ácido apelidado, né, o nome comercial dele, você acha ele por aí como ácido palmítico. Então, esse aqui é chamado comumente de ácido palmítico, assim como outros, por exemplo, são chamados de outros nomes referentes à sua origem vegetal, né? Então, galera, esses são os nomes, né, tanto oficiais, né, terminando em oico, aí, quanto nomes usuais para os ácidos carboxílicos mais comuns. Não, a gente não tem conseguido fazer exercícios da química C porque o exercício já está nos próprios exemplos, né? Ele está sendo feito aqui toda hora que a gente vê os nomes. Esses exemplos servem para a gente exercitar. E aí fica a cabo de vocês ver como é que isso é pedido, né, nas questões de prova. Só para a gente finalizar, antes da gente acabar aqui, a gente não vai acabar fazendo exercício, tá? Mas para ácidos monocarboxílicos, deixa eu pegar um exemplo que não esteja tão poluído assim. Não, vou pegar esse aqui mesmo. Olha, qual que é o carbono 1 da cadeia? O carbono 1 é sempre o carbono da carboxila. O carbono 1 de um ácido é sempre o da carboxila. Depois vem o quê? O carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5 e tal. Nos ácidos monocarboxílicos, esses que têm uma carboxila só, que são os principais, né, os mais conhecidos, mais comuns, eles têm uma nomenclaturazinha que é a seguinte. Em vez da gente falar carbono 2, por exemplo, a gente acaba falando, às vezes, né, é comum aparecer carbono alfa. Aqui o carbono alfa de um ácido carboxílico é o carbono 2, é o que vem logo após a carboxila, carbono alfa. O carbono 3 é chamado comumente de carbono beta, do grego, tá? Beta. Então o beta é esse segundo depois da carboxila. E esse terceiro depois da carboxila é chamado comumente de carbono gama. Então, alfa, beta e gama, né, do alfabeto grego, são os carbonos 2, 3 e 4 num ácido monocarboxílico, só para você ficar sabendo desta dica. Agora, galera, bons exercícios para vocês e nos vemos aí amanhã com as aulas 10 da Química D e Química E. Beleza? Até mais!